Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre uma crônica do escritor José Eduardo Agualusa, o escritor de Angola, tá? E ele publicou uma crônica no final de semana passado no jornal o Globo falando sobre identidade, literatura, quem somos nós seres humanos, quem somos nós os escritores, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês no vídeo de hoje. Tá aqui a crônica dele, tá? Ele colocou também lá na página dele do Instagram, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, tá? E aí eu intitulei aí o vídeo de hoje, José Eduardo Agualusa, a identidade e a literatura, quem somos nós, tá? Tem até um documentário bem legal aí com esse título, que também vale a pena aí, vou deixar o link para vocês também, porque tem o trailer aqui no YouTube. Enfim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui então no vídeo de hoje. Vou deixar várias dicas aqui para vocês, porque essa discussão, né, da identidade humana, de quem somos nós e também do estilo dos escritores, o que as pessoas esperam dos escritores e o que os escritores são, entre aspas, né, tudo isso são questões aí inesgotáveis, mas enfim, dá para brincar um pouquinho disso aqui, dá para falar um pouco sobre isso, deixar algumas dicas legais aí para vocês, tá? Antes, rapidamente, dois recadinhos rápidos aqui, tá? O primeiro é mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas aí, tá? Do outro lado de cá, que é o terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono no total, e o zap tá na descrição do vídeo aí, quem quiser entrar em contato é só falar, tá? Esse é o primeiro recado. E o segundo recado é o seguinte, pessoal, amanhã vai ser o vídeo de número 500 do canal aqui. Então, enfim, estou aí com 2 anos e pouco fazendo essa experiência aqui do canal do YouTube. E aí eu vou tentar fazer um videozinho aqui especial aí falando sobre essa experiência, como é que está sendo essa experiência do YouTube aqui, nesse vídeo número 500 aqui do canal. Até eu fiz, na verdade, também 30 shorts, né, que são esses vídeos mais curtos, mas enfim, os vídeos longos mesmo aqui são 499 com esse agora, e amanhã vai ser o vídeo número 500, tá? Então, fazer um vídeo para comemorar esse número aí especial, beleza? Então, pessoal, a gente vai lendo um pouquinho aqui a crônica do José Eduardo Agualusa e comentando, tá? Eu tenho esse livro dele aqui, que é O Vendedor de Passados, que é um livro que eu ainda não li, eu comecei a ler, mas não consegui terminar na época, não lembro porquê, mas está na lista aqui também, tá? De novos livros a serem lidos, beleza? Então vamos lá, pessoal, ele começa falando, né? Nos últimos anos virou regra, no início de um debate qualquer, pedir aos participantes que se autodescrevam, tá? Essa imposição incomoda-me tanto quanto aquela pergunta que volta e meia os jornalistas atiram aos entrevistados: quem é você? E essa é uma pergunta que incomoda, eu também me incomodo um pouco com essa pergunta, não exatamente porque a gente tem que dar uma resposta, né? Pelo menos no meu caso, né? Mas porque é uma resposta impossível de ser dada nem em 1 hora, 2 horas, 10 horas, né? Como resumir uma vida, né? numa descrição ali, num rótulo, enfim, num nome, né? Numa data de nascimento, numa naturalidade ali, no lugar onde você nasceu, enfim. Por outro lado, essas coisas também fazem parte do que a gente é, então isso está ali no contexto. Agora, isso vai sendo o tempo todo, como diz o Manuel de Barros também, muito na obra dele, isso vai sendo o tempo todo inventado e reinventado, porque a vida é isso, é um movimento constante, e a gente é e não é, e acaba sendo de novo, né? É a questão do Shakespeare lá, ser ou não ser, eis a questão, né? E aí eu fiz até uma touca que eu já usei aqui algumas vezes para vocês aqui no canal, que é essa aqui, né? Que é ser ou não ser a questão, né? Que é um pouco isso aí que o Agualusa está ponderando aqui, essa dificuldade de resumir essa questão inesgotável que é o que somos nós, né? O próprio verbo ser já é meio, né? Ele é meio limitante, né? Porque a gente fica procurando uma coisa fixa, né? E a gente pode até ter 2 ou 3, ou talvez um pouco mais aí de características fixas, mas no geral a gente vai o tempo todo adquirindo outras, acrescentando elementos, nuances e tal, tá? Bom, e aí o Agualusa continua. Tem 2 opções: minto, dizendo que sou isso ou aquilo, uma trivialidade qualquer, que é o que as pessoas querem ouvir, ou digo a verdade, desconcertando o entrevistador. Qual é a verdade? A verdade é que não sei quem sou. Nem sequer sei exatamente o que sou. Um ser humano? Sim, mas o que significa isso, ser humano?
É uma questão também, né? Existe aí a questão do Homo sapiens, né? Que é essa classificação, e essa palavra tem a ver com humus lá, enfim. E aí o Homo sapiens tem o Homo sapiens antigo, que é o Homo sapiens arcaico, e tem o Homo sapiens sapiens, né? Que somos nós, na verdade, né? Do ponto de vista da biologia. E aí seria o homem que sabe que sabe. Mas se a gente não sabe exatamente quem a gente talvez seja um Homo sapiens. E aí tem que botar uma palavra no meio aí, talvez, para dizer, né, que é o homem que sabe que... Será que ele sabe que sabe? Talvez seja isso também, né? É uma das questões bacanas aí da vida. E aí, bom, ele continua. Sou uma entidade em trânsito que de manhã, ao despertar, veste um corpo. Esse corpo serve-me para comunicar com a realidade e com as outras entidades semelhantes a mim. Contudo, não sou esse corpo. Não sou nem homem, nem mulher, nem jovem, nem velho, e tampouco uma raça. E essa ideia de raça, é o que eu falei, né? A gente tem às vezes características que a gente considera mais fixas e outras não. Eu talvez construísse de maneira um pouco diferente, né? Nesse particular aqui. Mas o fato é que a gente realmente vai o tempo todo mudando, né? A nossa identidade vai recebendo acréscimos e vai recebendo, enfim, conexões com outros valores, ou com valores que vão avolumando valores anteriores, mas com outras nuances. Né? Você viu um filme e aí você de repente até descobre uma característica sua ali naquele filme, um personagem do filme que você nem tinha pensado ainda que você tinha, né? E aí você acrescenta ali um novo volume àquela informação, enfim, aquele traço seu que você já tinha, né? E você vai ali, enfim, acrescentando coisas para poder avolumar isso, ou você muda de opinião também, porque isso acontece, né, várias vezes. Enfim. E aí ele continua, e aí ele fala aqui no final dessa questão, tampouco sou uma raça, e obviamente ele está, né, se referindo, ou me parece aqui que ele está se referindo à questão até da etnia e tal. Agora tem uma questão que o Mia Couto pondera ali, que também vale, que é inclusive amigo, né, do Agualusa, vale a pena inclusive pegar essa palavra para poder refletir também a partir da contribuição do Mia Couto. Vou falar disso daqui a pouquinho também. E aí ele continua, né? Se me fosse possível mudar de corpo como quem muda de camisa, eu transitaria alegremente por outros muito diferentes do que aquele que estou usando agora. E aí ele continua, experimentaria corpos de homens e de mulheres, altos e baixos, gordos e magros, de todos os tons de pele. E aí tem aquela brincadeira que costuma se falar, né? Pô, se você fosse assim, né? Tivesse que passar um dia como mulher, por exemplo, né? O que você faria? Eu certamente me esconderia no banheiro das mulheres e ficaria ali o dia inteiro olhando ali aquelas belezas ali até acabar a meia-noite para depois, ó, meu irmão, essa parte aí não me interessa muito não. Mas enfim, né? É só uma questão pessoal, uma brincadeira. E isso que ele está falando aqui é uma coisa, enfim, né, que remete aí a questões muito mais amplas, tá, da nossa identidade. E a gente, inclusive, adquire muitas vezes influências e valores de pessoas que são até radicalmente diferentes da gente, né? Enfim, né, você pode ser um homem branco e gostar pra caramba do Michael Jordan, que é um homem negro e era jogador de basquete, e ali você vai às vezes até pegando algumas influências de comportamento e tal, quer dizer, né, essas fronteiras não existem radicalmente separadas, tá? E aí ele continua, né, nem sequer me reconheço no nome que os meus pais escolheram para mim. Aceito porque preciso, contudo também não sou um nome. Eu brincava muito com os alunos quando eu dei aula no ensino médio fundamental, eu falava, né, o nome, já parou para pensar que o nome próprio de vocês, na verdade não foram vocês que deram, portanto não é tão próprio assim? Né? E aí uns ficavam incomodados com aquilo, né? Paravam, caramba, é mesmo aí, né? O nome próprio, esse nome não é meu, não foi eu que escolhi. Mas enfim, né? Uma questão também que tem tudo a ver com o que ele está dizendo aqui, com essa amplitude muito maior da identidade, que não cabe no nome, o próprio nome, né? Não resume o que a gente é, né? E tudo mais, tá? E aí ele passa para a questão da literatura. Ele diz, no meu caso, como escritor, a pergunta quem é você soa particularmente absurda. Eu sou todos. Porque se você não aprende a ser todos como escritor, você não pode criar um personagem, você não consegue criar um personagem, enfim, né,
de alguma maneira diferente ali do que você aparentemente é, né? É claro que existem pessoas que têm mais dificuldade com alguns, enfim, com alguns perfis do que com outros. Isso é normal, isso acontece na vida. Agora, quanto mais você vai ampliando aí a sua percepção do que é a arte, o que é a literatura, no momento que você escreve, você se desvencilha dessas coisas o máximo possível para poder ali criar personagens, enfim, né, que sejam até diferentes daquilo que você pensa, né? Por isso que muitas vezes o cara faz um filme, às vezes, sobre um assassino, e o cara não necessariamente ele é um assassino, mas ele está ali criando um personagem e ele precisa, né, dessa flexibilidade aí de criação para poder fazer o filme, para poder fazer o livro e tudo mais, tá? E aí, inclusive, a Patrícia Mello falou disso recentemente também numa entrevista, eu até fiz vídeo aqui sobre isso também, comentei, falando sobre a questão do lugar de fala, né, que essa ideia de lugar de fala que serve muito, em parte, né, para a nossa vida pessoal, com ali as ressalvas de praxe e tal, mas que para a literatura isso é um problema, porque você não tem condição de ficar preso num lugar de fala como escritor, como poeta, como contista, como romancista e tal, né? Porque senão você, enfim, não exercita a criatividade infinita que a literatura permite que a gente faça, tá? E a arte de maneira geral. E aí ele continua: nos últimos dias não tenho conseguido ser senão eu, queixou-se Fernando Pessoa em carta ao poeta Mário de Sá Carneiro no dia em que este cometeu suicídio. Eu vou falar um pouquinho dos dois aqui também, tá? Aí o Fernando Pessoa, né? Sou apenas eu dias inteiros, venho morrendo de solidão. É engraçado isso, né? Porque se a gente ficar preso num pedacinho fixo e único da nossa identidade, a gente acaba ficando muito sozinho, né? Porque o legal é eu, por exemplo, moro sozinho, fico falando sozinho direto aqui, porque eu estou falando comigo esmo, né? Estou falando com os outros eus aqui da minha identidade, meus heterônimos, né? Enfim. E, bom, e aí ele continua, né? Suponho que a autodescrição tem por generoso objetivo ajudar pessoas cegas. É isso, né? A pessoa que fica esperando que você diga quem você é, e aí, ó, acabou, é isso aí mesmo, e só, né? E como se o que a gente diz necessariamente resumisse, né, o que a gente é, isso é pequeno, né? A gente é muito mais do que isso sempre. E aí continua: creio, porém, que quem decide assistir à palestra de um escritor não está muito preocupado com o seu aspecto físico ou com a forma com que ele se apresenta vestido, né? A autodescrição pode fazer sentido numa conferência de cosplayers, por exemplo, mas não num debate literário. Tem até gente que vai, né, buscando ali, vai para, sei lá, palestra de escritor, entrevista, esperando ali traços banais do cotidiano e só. É até interessante você contar uma história ou outra e tal, mas enfim, se ficar só nisso, fica empobrecedor, né? É legal a gente esperar, e a maioria das pessoas que adentra o mundo da literatura e tudo mais, realmente está ali mais interessado nas histórias mais amplas e tal, né? E também naquilo que as histórias cotidianas têm de mais amplo, né? Porque esse é o barato da coisa, né? E não a gente ficar repetindo a rotina do dia a dia de maneira sistemática, porque isso é chato pra caramba, né? E aí ele fala, né? Pedir a um escritor que se autodescreva é ainda pior do que lhe perguntar quem é você. Consigo imaginar fórmulas um pouco mais interessantes e mais úteis para dar início a uma palestra literária. E ele conta uma historinha interessante que passou lá. Ele diz, né, muito antigamente, no tempo do Caparandanda, como se diz em Angola, quando duas quibucas, ou seja, caravanas, se encontravam nos vastos sertões africanos e se sentavam para conversar sobre a copa frondosa de uma mangueira ou de uma mulemba, a primeira pergunta que o chefe de uma colocava ao chefe da outra era, aí vem a pergunta: lá de onde você vem, que histórias os corvos contam às pessoas? Né? As histórias que os espíritos dos ancestrais contam aos viventes, essas sim dizem muito sobre o lugar de onde cada um de nós provém e sobre quem genuinamente somos. Os livros do Miyakoto também são riquíssimos dessas histórias, né, de locais que são um pouco mais ali isolados, né, no interior de Moçambique e até de Angola mesmo, enfim, né, e o quanto que isso muitas vezes mostra pra gente as diferenças radicais para um país da Europa, por exemplo, do próprio Brasil, e o quanto isso tem de rico também, e às vezes de difícil comunicação, né, o que não deixa de ser interessante também, né.
Bom, enfim, ele finaliza, né? Contar uma história, apenas isso já nos define. Em todo caso, define-nos muito mais do que o gênero, o nome ou acaso genético de nascer com cabelo liso ou ondulado. Saber ouvir uma história, por outro lado, parece-me tão importante quanto saber contá-la. Saber ouvir o outro, aceitar a história do outro é já aceitá-lo. Então, muito legal isso, né? Porque é isso, a gente conta histórias e a gente quer que as pessoas escutem as histórias e que, enfim, né, entendam ali muitas vezes o que a gente está falando. Quando essas histórias são da nossa vida pessoal, existe ali um tato muito maior que a gente tem que ter, obviamente, né? E quando a gente conta histórias da literatura, que não deixa de ser o que a gente é também quando a gente é escritor, mas enfim, né, guardadas essas diferenças aí, mas a gente quer também que a pessoa escute e que dialogue com a história, até reescreva ali a partir das perspectivas dela e tal, e isso é muito legal, né? Então é isso, a gente gosta aí do leitor que gosta de escutar as histórias do escritor e obviamente que a gente, além de gostar de contar as nossas histórias para dizer quem a gente gosta também que as pessoas, enfim, escutem o que a gente tem para dizer e essa escuta muitas vezes é um retorno e a pessoa conta a história dela para a gente também e isso também, né, isso acaba construindo os dois na conversa, a vida da gente é isso aí, né? Enfim, pessoal, então vamos falar um pouquinho aqui rapidamente para deixar umas dicas para vocês sobre essa temática aí, né, que o Agualusa colocou de maneira muito interessante aqui. A história a crônica se chama As Histórias que os Corvos Contam, tá? E eu vou deixar para vocês o link mais uma vez aí. Quem quiser entrar em contato com essa questão do que é a identidade e tal, tem uma série aqui de possibilidades. Já falei da questão do Hamlet, do ser ou não ser, né? E do não ser a questão, né, que é a minha humilde contribuição aqui, ou distribuição, né, para brincar de Manuel de Barros. Tem essa questão aqui do Rimbaud, tá? O Rimbaud, porque quem somos nós, né? Tem muita gente aí que fica dizendo que a gente é um eu sou eu, né? Mas quem sou eu? Quem eu pensa que é? Né? É uma questão. E aí o Rimbaud diz o seguinte, ó, ele diz aqui, na página 79 ele diz, eu é um outro, porque nós somos o que a gente acha que somos, a gente somos, né? O que a gente acha que é, enfim, né? E o que os outros também acham que a gente é. Isso é muito importante, a imagem que os outros transmitem para a gente do que a gente é, né? A gente não viveria sem isso. Então isso é interessante entender isso aí, porque a vida é isso aí também, né? A gente vai construindo a nossa própria ideia do que a gente é e ao mesmo tempo também a gente vai percebendo ali através dos amigos e até mesmo dos inimigos, né, o que a gente, como que as pessoas estão vendo a gente, e isso constrói imagem, constrói reputação também, constrói, enfim, né, amizades e às vezes aí, né, problemas e tal, e isso vai construindo o que a gente é também. Porque inclusive uma parte significativa do que a gente é está naquilo que a gente não é, ou seja, naquilo que a gente não gosta, não curte, não aceita, não compartilha, não concorda. Isso também é o que a gente é, né? Enfim, e aí então quer dizer, tem essa coisa do eu é um outro. Aí tem uma questão aqui levantada pelo Mário de Sá Carneiro, que inclusive foi citado pelo Agualusa no texto dele, está aqui nas poesias dele, que era grande amigo do Fernando Pessoa. E aí ele diz aqui, nesse poeminha aqui da página 56, né? É o poeminha 7, inclusive. Eu não sou eu, nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Essa questão da ponte, né? E que esse poema foi musicado pela Adriana Calcanhoto aqui no Brasil, de maneira brilhante aí, tem um link no YouTube, posso deixar para vocês aqui também, tá? Então, nessa perspectiva aqui, ele não é nenhum eu, nem um outro, ele é algo de intermédio. E, de certa forma, nós somos um pouco isso mesmo. Porque isso é um pouco o que o Agualusa está falando, né? Quer dizer, a gente não cabe numa identidade fixa e não cabe também na ideia do que o outro pensa da gente, né? A gente é alguma coisa no intermédio disso aí, né? O tempo todo. E aí o Borges fez um conto brilhante aqui no Fazedor, tá? Que ele desenvolve essa questão aqui de uma outra forma. O conto se chama Borges e Eu. E aí é como se ele dissesse, né?
ao contrário, ou para além do Rimbaud e do Mário de Sá Carneiro, ele talvez dissesse: eu sou eu e o outro eu que eu sou, né? Porque nós somos, enfim, várias características aí, como eu tenho ponderado aqui desde o início, e como também está muito bem descrito aí no texto do Agualusa. E o conto está aqui na página 54, também desse livro, muito bacana, tá? Então, eu é um outro, eu não sou eu nem sou outro, eu sou eu e o outro eu que eu sou também, né? Também tem tudo isso aí, todas essas variações bacanas aí, e que a literatura vai, né, acrescentando na nossa vida. E aí o Fernando Pessoa tem, né, o trabalho dele, o Eu Profundo e os Outros Eus, né, que é essa construção dos heterônimos sensacionais aí do Fernando Pessoa, que também, enfim, é uma aula do que a gente é, né, nessa amplitude, nessa profundidade inesgotável que é uma pessoa humana viva, né? Enfim, que mais aqui, pessoal? Deixa eu ver. Bom, isso aqui então já finalizei. Sim, tem uma. E aí, para finalizar essa discussão aqui que eu comecei aqui com o Rimbaud e finalizei com o Fernando Pessoa, tem uma frase muito bacana do Foucault nesse livro aqui, que é o Arqueologia do Saber, que é um livro brilhante dele também. E aí ele termina aqui a introdução com uma frasezinha muito interessante que ele diz o seguinte, ó: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Essa frase tem tudo a ver com a crônica aqui do Agualusa, tá? A frase está na página, deixa eu ver aqui, na página 20, tá? Então, não me pergunte quem sou, nem me peça para permanecer o mesmo, tá? Então, enfim, tá um ensinamento do Foucault aí genial. E aí eu separei alguns livros aqui para poder desenhar mais uns comentários rápidos aqui a partir do título dos livros só, que esses aqui eu não li, tá? Vamos ver se vai dar tempo aqui, vai. Esse, por exemplo, né, por conta de tudo isso aqui que a gente está falando, o Jean Cocteau escreveu esse livro aqui, ó, A Dificuldade de Ser, né? E esse aqui eu não li ainda, mas está aqui na lista dos próximos, porque é um pouco isso aí também, né? A dificuldade de ser, porque a gente é muito mais do que o verbo ser consegue definir, né? E aí tem uma historinha legal, aliás, esse aqui eu li, tá? O Retrato, que é um conto do Gogol, que é sensacional, e tem várias cenas aqui interessantes. Eu já falei desse livro aqui também, num vídeo que eu fiz sobre o Retrato. E aí a mulher chega lá para comprar o quadro que ela encomendou e tal, ela vai buscar o quadro, aí o cara deixa um outro quadro, um quadro era uma imagem da filha dela, né? Aí ela chega lá na sala, o cara está em outro cômodo, e ela vê um quadro de uma deusa grega, acha, caraca, minha filha, sensacional, tal, pai, ela quer levar o quadro. Aí o cara tenta explicar, mas não é sim, claro, pô, não seja humilde, isso aí ficou fantástico. E ela leva o quadro achando que era a filha dela. Então, quem somos nós, né? Enfim, é isso aí, tá? Então essa história do Gogol é muito interessante para poder demonstrar isso aí também, tá? Tem a questão também da Iugoslávia, né? Tá aqui esse livro Sociedade Dividida, que é a questão da guerra lá da Iugoslávia, dos Balcãs, né? Que dividiu uma série de países ali. Estudar isso aqui é muito interessante para entender isso aí no nível do drama, né? Porque muitas pessoas ali, enfim, ficaram sem identidade local, né? Por conta daquela questão bizarra que aconteceu lá. Então, enfim, isso aqui também é porque essa questão que o Agualusa está colocando aqui tem uma questão lírica, bela, sensacional, fantástica, mas também tem um lado dramático disso aí quando acontecem problemas sérios na nossa vida e a gente perde um pouco ali até a noção de quem a gente é, né? Eu sei bem disso, que eu já passei por isso também, tá? Enfim, e tudo isso demonstra pra gente que a vida é isso aí, é um mundo flutuante. Nós temos que ser artistas do mundo flutuante da vida, né? Em certo sentido. Esse livro que também eu li, tá? Eu misturei aqui coisas que eu li com coisas que eu não li. Então, enfim, né, é um pouco isso também, isso que ele está querendo dizer ali, não só no sentido da vida, como também no sentido da literatura enquanto vida também, né? Isso aqui também é interessante de falar. E em relação à questão do retrato ainda, pessoal, eu relembro para vocês que eu fiz um vídeo aqui falando, para se ver como essa questão que ele tá ponderando ali é muito interessante e muito flutuante mesmo, né? Quando eu fiz o vídeo aqui sobre o retrato, eu falei da música do Gabriel Pensador, que ele fez o retrato de um playboy, e aí 10 anos depois ele fez o retrato de um playboy 2. E aí você, escutando as duas músicas, você vê que o retrato é totalmente diferente, né? Ou 90% ali diferente, né?
E aí, inclusive, eu me incomodei na época, porque, pô, quando eu assisti, quando eu escutei, né, o primeiro retrato de um Playboy, eu tava naquele barato de pegar onda ali todo dia e tal, e aí eu olhei aquilo, tinha muita crítica, e ainda que eu enxergasse algumas coisas que ele estava dizendo ali, né, eu não me enxergava ali. E aí eu fiquei meio bolado com aquilo e tal, mas aí aos pouquinhos eu fui, né, crescendo e tal, você vai amadurecendo. E um dos aspectos interessantes dessa questão dessa questão que envolve a música do Gabriel Pensador é que tem gente que faz o possível e o impossível para ser quase sempre a mesma coisa, né? Isso é que é uma coisa bizarra e que explica, de certa forma, certos aspectos do rótulo que está ali na música e que você enxerga de verdade na realidade. Então tem muita gente que acha que ser surfista só é ficar fumando maconha, nunca ler um livro, entendeu? E aí você acaba contribuindo para o rótulo, né? E também você acaba perdendo essa profundidade inesgotável da vida, que é isso aí. Não significa que o surf seja só isso, não significa que quase ninguém seja isso, porque, né, as pessoas são múltiplas e tal, mas tem muita gente que fica se esforçando para poder repetir só o mesmo estilo a vida toda. Se esse estilo não prejudicar ninguém, até dane-se, né? Mas enfim, tem certas coisas que acabam empobrecendo ali essa riqueza que ele está ponderando aqui, né? E aí no retrato de um Playboy 2, já aconteceu lá a questão já virou, né, saiu do surfista, virou um lutador violento lá e tal. Então quer dizer, é isso, né? Isso é muito interessante para mostrar que às vezes um próprio segmento que você se conecta, né, ele vai meio que flutuando, junto com as mudanças do mundo, né? E aí você às vezes acaba, né, enfim, até alterando ali o seu roteiro de vida e mudando para outra coisa. Uma das coisas interessantes que eu acho de citar aqui como exemplo, nesse aspecto de mudança da vida, aconteceu comigo, por exemplo, no futevôlei. Eu comecei a jogar futevôlei com 19, 20 anos ali, e aí, enfim, eu sempre fui destro, né? Nunca chutei com a perna esquerda e tal. E aí com 28 anos eu comecei a jogar campeonatos mais pesados, mais difíceis. E aí eu observei e falei, se eu não aprender a jogar com o pé esquerdo, eu não vou conseguir ganhar de ninguém aqui. E aí comecei a treinar o pé esquerdo, treinar. Depois de um certo tempo, meu pé esquerdo é igualzinho ao pé direito, não tem diferença mais nenhuma. Quer dizer, né, isso é algo que você acrescenta ali ao que você é. Eu nunca fui canhoto na vida, inclusive, jogando futebol, certamente eu não vou conseguir dar um chute com a perna esquerda e direita. Mas no futebol eu consegui fazer isso por quê? Porque eu botei na cabeça que eu ia fazer, eu fiz. Entendeu? Porque você às vezes altera um contexto da sua vida por uma questão ali de uma vontade sua, de um esforço e tal. Então a vida é isso, é uma mudança constante. Você às vezes é destro, é canhoto, às vezes é ambidestro, ambicanhoto, né? Tá, pessoal? Bom, então... E aí, assim, eu ia falar mais coisas aqui, tá? Mas o fato concreto é o seguinte, né? Tem muitas coisas interessantes para falar disso, mas vou finalizar. Eu vou deixar aqui para falar as coisas que eu ia... o restante aqui num vídeo futuro, mas eu acho bacana finalizar essa reflexão que o Agualusa descreveu muito bem ali no texto dele, chamando aqui o Miyakoto, porque ele fala da questão da raça, né? E o Miyakoto diz, nesse título aqui que eu gosto muito, chama-se Cada Homem é uma Raça, porque cada homem é isso aí, né? Cada ser humano, cada homem, cada pessoa, né, é uma raça, ou seja, ele não está usando aqui, na verdade, a expressão com o sentido que o Agualusa usou lá. Ele está tentando chamar a atenção aqui para essa multiplicidade que uma pessoa carrega, né? E é bem isso, é uma raça no sentido amplo do termo, né? Então os dois estão certos, tá? Nessa perspectiva aí do meu ponto de vista, certo? E aí acho que mais uma vez eu deixo para vocês aqui aquela mensagem que o Miyakoto deixa aqui, que eu acho que é uma das coisas mais brilhantes aqui que eu já li, que é a coisa da linguagem que a gente tem, do idioma da raiz e o idioma da asa, né? Ser raiz e ser asa. Ele fala aqui na página 24, ele diz aqui, né? Um homem plural munido de um idioma plural. De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem. É de onde a gente veio, o que a gente continua sendo, o que a gente muda, para onde a gente vai, o que a gente é, não é, e etc. Beleza, pessoal? Então é isso, a reflexão foi essa aí do vídeo de hoje. E a gente volta no vídeo de amanhã para comemorar os 500 vídeos do canal, que, pô, né, tô enchendo o saco de vocês aqui há 500 dias, olha só. É mais do que isso, né? A gente se fala amanhã aí, abraço, tamo junto.